você que está aí nos assistindo. Eu queria te dar as boas-vindas. Nós vamos hoje conversar um pouquinho, bater um papo sobre a mensagem de domingo, dia 1º/11/2020. E queria te convidar a participar desse nosso bate-papo aqui, né? Depois nos comentários, se você quiser colocar seu comentário ali, interagir conosco, nós vamos responder posteriormente. Mas hoje nós estamos aqui com Jerônimo, ou Gera, para a gente conversar um pouquinho sobre a mensagem de domingo do João Gabriel. Não foi o pastor José Carlos que pregou, foi João Gabriel que pregou. E hoje seria ele que ia fazer o bate-papo, mas como ele pregou, então eu vim para trabalhar aqui o bate-papo com Gera. E eu creio que vai ser um tempo bom de edificação para as nossas vidas e para a sua vida também. Então vamos orar, que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a conversarmos sobre a sua palavra para que o corpo de Cristo seja edificado. Você pode orar, Gira? Sim. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por podermos estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti, falando um pouco mais da Tua palavra. Amém, Senhor. Te agradecemos pelo o que o Senhor já tem feito em nossas vidas até hoje e agradecemos pelo que há de vir, porque sabemos que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. Amém, Senhor. E te agradecemos pelo suprimento que o Senhor tem nos dado a cada dia, pela saúde, pela proteção, por nos guardar, Pai. Nós te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor possa estar falando dos nossos corações nesse instante, o Senhor possa estar abrindo nossas mentes e que possa estar também esclarecendo qualquer uma dúvida que nós venhamos ter, mas que o Senhor possa estar esclarecendo em nossas mentes e que possa ser aqui um momento bom, um momento agradável e que nós possamos aqui nos edificarmos através da Tua palavra, Pai. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu anotei aqui alguns pontos, né, da mensagem e como mãe, né, que feliz porque ver ali o fruto do nosso trabalho, mas muito mais o trabalho de Deus na vida dele, né? Isso. Você vai ver isso logo logo também, viu, Gira? Aliás, você já vê de vez em quando aí, né? Tem uma duplinha lá em casa que, né, não é mole não. E também são servos do Senhor, Sofia e Peu, né? E logo logo o João também está aí no caminho. Logo o João também. Então aí a gente anotou, a pregação foi em João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, né? E nesse Evangelho foi apresentado aí a visão, né, a ideia mesmo do apóstolo João sobre quem é Jesus. E como João Gabriel falou, pelo menos na minha opinião, o Evangelho de João é o Evangelho que mais nos toca, pelo menos para mim é. Eu também acho da mesma forma, como ele comentou, né, a forma de João expressar, porque a gente sabe que João era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, né? Então, eu acredito que, por conta disso, ele conseguiu expressar no seu evangelho tamanha intimidade, né? Tamanha intimidade. É isso mesmo. E o início do capítulo é, para mim, um dos textos mais lindos da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Maravilhoso, né? É um poema, né? É um poema mesmo, é verdade, é um poema. E o João Gabriel dividiu aqui em três partes, né? Então, do 1 ao 5 seria a parte da criação, do 6 ao 11 seria a parte da testemunha, né? Que é João Batista, e do 12 em diante, acho que até o 18, é a parte do testemunho. E aí depois ele conclui
com a resposta da pergunta que é o tema da mensagem. Como tornar Jesus conhecido? Né? E aí? O que você pensa aí sobre a questão da criação e essa ideia sobre como tornar Jesus conhecido? Eu pensei um pouquinho antes de você me responder, deixa eu falar o que eu pensei e depois você fala o que você pensou. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Primeiro aqui, como tornar Jesus conhecido. Primeiro, entendendo quem é Jesus na criação. Que Jesus era Deus e ele estava no princípio com Deus, ou seja, é uma das pessoas da Trindade, né? Uhum. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, como o João Gabriel mesmo falou, antes dele, de Jesus, não existia vida. Não existia vida aqui, isso mesmo. Né? Então, como tornar Jesus conhecido na criação? Entendendo quem é Jesus na criação, entendendo o papel dele e mostrando isso, né? E aí a gente pode ir desenrolando mais ou menos por aí. O que você acha? Foi basicamente o ponto que ele colocou, né? Que a gente precisa conhecer, né? A gente precisa entender, saber do que a gente tá tratando para a gente fazer aquilo, tornar aquilo conhecido, né? Então é justamente isso, a gente precisa conhecer quem é Jesus, quem foi Jesus, né? Desde o princípio, aqui como diz na palavra, né? Então a gente precisa conhecê-lo, saber quem foi Jesus desde o princípio até hoje praticamente, né? Que ainda tem muito por vir. E a gente precisa torná-lo conhecido desde lá até o que ele vai operar ainda, né? As pessoas precisam saber, né? E é a nossa função isso. Então a gente precisa conhecer. Né? A gente precisa, a única forma, a gente precisa conhecer. Para torná-lo conhecido, a gente precisa conhecê-lo. É uma das coisas que você falou, né? Com a questão de João, do apóstolo João. Como que ele conseguiu transmitir essa palavra de uma maneira profunda, esse né? tão profundo, por causa da intimidade. Então a gente também precisa dessa intimidade. Precisa ter essa intimidade. Com Jesus. Eu me lembro quando eu era nova convertida e o meu primeiro pastor Ismael, depois vou mandar até o link para ele, o pastor Ismael pregando uma vez nesse texto, mas parecia assim que o céu tinha aberto assim na minha frente, sabe? Ele falando assim que Jesus criou todas as coisas aqui, gente. Nada do que existe foi feito sem Jesus. Eu falei, poxa, nunca imaginei que Jesus era o criador, porque eu era uma pessoa que não conhecia a Bíblia, né? Então, para mim foi assim uma coisona, né? Então, quantas pessoas acham que Jesus como diz aí algumas religiões, né? Foi um grande profeta, foi um homem bom e tudo, mas não sabe que Jesus também é criador. Isso, ele fez parte da criação. E que ele que vem para nos dar vida. Se ele não existisse, nem eu e nem você teria vida. Eu imagino que seja a peça fundamental de tudo, né? É lógico que o Espírito Santo estava presente. Quando ele retornou ao céu, ele deixou o Espírito Santo, né? Ele enviou o Espírito Santo para que pudesse habitar conosco, mas ele não está distante de nós, ele continua conosco também, entendeu? Então, por isso que eu falo que é a peça principal, a chave principal aí da ligação e de tudo, desde a criação e até os tempos de hoje, os tempos que hão de vir. E, assim, tudo era em conjunto, foi trabalhado em conjunto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde do princípio da criação, das primeiras coisas que foram criadas até a criação do homem, trabalharam juntos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Né? Então, sem Jesus não tem como. Não tem como. Não existe nada sem Jesus. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera não, mas tudo converge para Ele. Tudo vai para Ele. E Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Paulo vai falar isso, né?
que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, essa encarnação de Jesus foi extremamente necessária. E interessante aqui pensar também que ele era o verbo, e aqui a palavra verbo no grego aí é o logos, que é palavra mesmo, né? Palavra, isso. E tudo foi criado com a palavra, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Lógico que muitas vezes, quando a gente fala assim, Deus no primeiro dia criou isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo, e falou haja e tal, a gente imagina que foi, né? Só que a gente não para pra pensar que foi o dia, né? Isso foi no dia, então foi através da palavra, só que não foi simples. Então ele foi fazendo as coisas surgirem, foi fazendo as coisas brotarem. E ainda existe um outro mistério aí, que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor são como 1000 anos. Pois é. Então pode ter sido 1000 anos. Imagina aí a terra brotando, né, lentamente, tudo se formando, as pedras como que foi se formando e tal. Então é algo impressionante, né? Isso uma das coisas que eu não tinha parado para pensar, interessante, né? A gente estuda tanta coisa na escola e nunca para pensar determinadas coisas que ele estava falando, que até a pedra é viva. Isso. Porque chove, ela vai mudando, né? A erosão muda. Então, se ela muda é porque ela tem vida. Ela se adapta àquele meio ambiente ali é porque ela tem vida. Porque a gente também se adapta, né? Então, por quê? Porque nós temos vida. As plantas se adaptam porque elas têm vida. Então, até as pedras têm vida. É uma coisa assim que, quando a gente começa a pensar nos pormenores de Deus, aí a gente começa a entender que não podemos deixar de falar, como os apóstolos falavam, né? Do que temos visto e ouvido. A gente tem que falar, a gente precisa proclamar mesmo. E no segundo ponto aqui ele tratou da testemunha, né? Ele fala de João Batista e João Batista fala aqui no verso 8, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E eu fico imaginando, não sei assim, se você pode falar um pouquinho do seu testemunho, mas falando brevemente aqui um pouquinho do meu, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Eu me lembro que quando eu não era cristã, quando eu não era crente, quando eu não era discípula de Jesus, eu vivia em escuridão mesmo. Tinha muitas coisas que para mim, aliás, muitas coisas não, a vida em si, né? Era totalmente obscura, sabe? Eu não tinha certeza de nada, eu não tinha esperança de nada. Eu vivia mesmo assim, aquela coisa mesmo, como se você estivesse tateando no escuro, entende? Um dia, o outro, por mais que eu planejasse, eu não entendia por que as coisas aconteciam como aconteciam. E aí, quando eu aceitei a Jesus, quando o Senhor me encontrou e transformou meu coração, foi realmente isso, como se acendesse a luz, sabe? Como se eu estivesse antes num quarto escuro e agora acenderam a luz e realmente iluminou a minha vida. E aí a palavra de Deus ao longo do tempo, assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o Senhor iluminando mesmo, como ele diz, luz para... Ai, meu Deus, agora falhou aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é isso mesmo, né? Então, como é que foi aí a tua conversão? Pra gente pensar um pouquinho nessa questão da luz. Não, realmente, porque, como você disse, né? Lógico que o homem e a mulher têm pensamentos diferentes, né? Inclusive na adolescência. A mente da mulher trabalha de uma forma, a mente do homem trabalha de outra forma. Mas eu tinha muita curiosidade e ia muito por influências, entendeu? Então, por não conhecer, e aí ficava naquela curiosidade, querer conhecer e tal, que via os outros fazendo e queria fazer também, queria estar junto. Então é a questão da influência, né? Então era influenciada por muitos. Então você via todo mundo ali, eu via, quer dizer, você não, eu via todo mundo ali ao meu redor, fazia, praticava, então não queria ficar de fora, entendeu?
Mas aí, aos poucos, né? Minha mãe orava bastante pra gente e Deus ia trabalhando da forma dele. Mas eu posso dizer que a curiosidade pela palavra de Deus é totalmente melhor do que por outras coisas vãs no mundo, né? E ser influenciado pela palavra de Deus e as pessoas que vivem a vida cristã é bem melhor do que querer ser influenciado por outras, né, pessoas no mundo alheio. E uma das características da pessoa que está na escuridão é ela buscar algumas influências para ver se essa luz aparece, né? É como se você estivesse num túnel escuro e buscasse a luz no fim do túnel, mas parece que essa luz nunca aparece, então você vai, né? As influências é como se fosse algo que te leva, parece uma luz, então eu vou. Vai totalmente o contrário, né? Te leva totalmente o contrário, você não consegue enxergar, não consegue ver isso, até que Deus trabalha no seu coração e te mostra, né? E revela aqui para você que você não está trilhando no caminho correto. Agora sim, na verdade foi a arma que Deus, porque assim, Deus ele planeja tudo, né? Ele tem tudo planejado, tudo certinho. E foi através da música mesmo, né? Que eu conheci os caminhos do Senhor e me converti, foi através da música. Eu era muito influenciado, era eu e Vitor, né? Até eu em casamento, a gente já chegou a tocar no casamento do tio dele e tudo. Então foi através disso aí que através da música que o Senhor usou como arma para ter que nos pescar, né? Nos trazer e nos usa através, né, da música ainda hoje, né? É interessante isso. A música também foi que me influenciou, porque eu me lembro que no dia em que eu entendi que eu precisava de Jesus, foi uma música que uma banda lá em São Paulo, no Renascer em Cristo, ainda nem era Renascer, era só um estúdio que eles tinham, e aí faziam culto para jovens na segunda-feira à noite, e a gente ia para lá em São Paulo. E aí eu fui, e aí o Cátis Barneia tocou, eu me lembro que o Simeon tocou uma música assim, um rockão mesmo, sabe? Pesado. E aí eu fiquei, nossa, mas fala de Deus, um rock, né? Que negócio doido e tal, E aí, depois da música, o pastor falou que a música falava do amor de Deus. E aí ele falou, Deus te ama do jeito que você é. E eu era uma pessoa extremamente complexada. Aquela pessoa assim que você acha pior, né? A mais feia, a mais pior. A professora de português, a mais pior. Mas era bem assim. Então, quando ele falou isso, e o Espírito Santo estava agindo, né? Aproveitou a música, o Espírito Santo já foi tocando ali meu coração, e aí, quando ele falou isso, eu vi como uma flecha no meu coração. Deus te ama como você é, mas Ele não quer que você permaneça assim. Aí eu falei, eu preciso mudar, mas como é que eu vou mudar? E aí as influências boas, que aí a gente vai entrar no testemunho, né? Que a testemunha de João Batista, né? Anunciando, e então os testemunhos dos meus amigos naquela época, né? Que eram da igreja e que me levaram nessa igreja também. E aí o pessoal da Igreja Batista, que ia muitas jovens lá para esse culto, né? Na segunda-feira. E aí começaram a me levar nos domingos para a igreja e tal, e aí eu comecei a me interessar por isso, né? E tinha um rapaz que era o Cristiano, eu até namorei com o irmão dele. Não namorei com o Cristiano não, mas o irmão dele eu namorei, que hoje é pastor, o Luciano. E aí o Cristiano, ele era muito assim evangelista e era o líder dos jovens. E ele ia na minha casa todo domingo. Eu não tinha telefone, ele também não, porque naquela época não existia celular, né? Eu tinha 16 anos, 30 anos, e aí ele pegava ali no meu pé, né? E uma das coisas que talvez falte hoje em nós é essa insistência. Verdade.
Porque a insistência, muitas vezes, que eu não digo não é nem insistência, a persistência. A persistência, ela ganha o coração da pessoa, porque Deus trabalha na persistência. Ele diz persistir em oração, perseverar em oração, né? Como é que fala? Aquele que perseverar até o fim, né? Esse será salvo, esse será o vencedor, né? Entendeu? Terá a coroa da vida. Então a gente precisa ter essa perseverança na evangelização, no testemunho, em ser testemunho de Jesus, porque ele me ajudou muito a ir para Jesus por causa disso. Então eu tive aquele impacto naquele culto, mas na Igreja Batista, aí o pastor, me lembro, o pastor Ismael pregou sobre a água da vida no dia, e aí eles cantaram uma música das antigas, né? Do Milad, vocês nem conhecem Milad, mas tudo bem. Que falava que Jesus que ele ia dar de beber essa água da vida, né? E que jamais que eu teria sede novamente. Então, foi para mim como entender quem era Jesus ali. Aí sim a luz veio para iluminar a minha vida. E a gente precisa levar o evangelho até que Jesus ilumine a vida das pessoas, né? Então, como é que a gente vai fazer Jesus conhecido? A gente já viu aí uma coisa, mostrando quem é Jesus na criação, né? Mostrando o testemunho. Testemunhando sobre ele. E a forma com que João Batista expressa sobre Jesus aqui é interessante, que ele se pôs no lugar dele e colocou Jesus no lugar dele, né? Então João Batista, ele se diminuiu, ele não quis em momento algum, ele falou que sobre ele, eu isso, eu aquilo, né? Ele procurou se diminuir, ele falou, aquele que vem após mim é isso porque eu não sou, aquele que vem após mim faz isso porque eu não sou, eu não tenho, né? Então ele se diminuiu e ele colocou Jesus acima, assim como ele está, né? Acima de tudo e acima de todos. E é interessante a gente perceber isso. Eu me lembrei de um colega meu de faculdade que fala, ele é do candomblé, né? E ele coloca às vezes uns memes e umas coisas nos stories dele, e ele falou outro dia assim, eu tenho saudade quando os crentes pregavam que Jesus era o caminho. Olha, o cara falou isso, porque hoje eles pregam que vem pra minha igreja que você vai ficar rico, né? Vem pra minha igreja que você não vai sofrer mais. Então eles não pregam mais quem é Jesus. Você vê uma pessoa que não conhece a Deus, consegue identificar isso. Porque hoje a gente coloca muito mais o ser humano em evidência do que Jesus. Então, como de tornar Jesus conhecido? Colocando Jesus em evidência. Como João Batista colocou, né? Bom, ele veio para o que era seu, no verso 11, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui ele colocou na mensagem, o João Gabriel colocou, que a partir daqui começa a terceira parte, que é o direito exclusivo. Então, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que até aquele momento só Jesus era filho de Deus. Então, Jesus veio para nos trazer de volta esse privilégio da presença de Deus e de nos tornarmos filhos de Deus. Adotivos, né? Isso. Adoção. Em adoção. E o que é para você ser filho de Deus? Então, primeiro, falando que essa é uma questão que muitos, até vamos dizer que meio que polêmica, né? Porque muitos tem aquele negócio de dizer, todos são filhos de Deus, tá? Mas na verdade nós somos criaturas, que fomos criados por Deus, né? Como todos os outros seres. Lógico que nós tivemos um privilégio, né? De ser
criados de uma forma diferente, nós fomos moldados, né? É. Então, nós tivemos esse privilégio. E teve também a questão do pecado, né? Que nos afastou de Deus, lá no Éden. Então, nos tornarmos filhos de Deus, no meu haver, receber de volta essa proximidade que o homem tinha com Deus, né? Lá desde do tempo do Jardim do Éden, que acabou se perdendo por conta do pecado. Podemos dizer também que nós temos mais liberdade de poder nos achegarmos mais a Deus, né? Temos, vamos dizer que o cuidado não, porque o cuidado de Deus sempre cuidou da humanidade, né? Lógico que mesmo a gente não merecendo, mas por sua misericórdia Ele sempre nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos, mas a questão da proximidade mesmo, nós sermos mais próximos do Senhor, estarmos mais ligados com Ele, né? Podemos estar mais ligados com Ele. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, né? Deus cuida de todo mundo. Ele tem uma misericórdia que se renova todos os dias. E se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos vivos, né? Então a gente depende dessa misericórdia de Deus, mas mesmo assim, se nós não entendermos quem é Jesus e que Ele veio para nos trazer essa adoção, a gente vai morrer sem salvação. É isso que a gente precisa mostrar. Que há um Deus que se preocupou, um pai que se preocupou com os seus filhos, em resgatar os seus filhos. Por isso que aquela parábola do filho pródigo, ela é tão verdadeira, né? Isso mesmo, Porque nós fomos como o filho mais novo, né? Que foi embora, pegou a sua parte da herança e foi embora. E aí um dia ele reconhece que ele não é nada sem o pai. Que precisa voltar. E ele volta e o pai está lá de braços abertos. Então, o pai continua de braços abertos para receber você, como nos recebeu, né? Mas se você pegar e ficar lá de queixo duro, não vou dar o braço a torcer para Deus. Não se arrepender, né? Coração duro. O caminho é crer que Deus já preparou tudo para você. É crer em Jesus, né? Crer no nome de Jesus. Aqui, olha o que ele fala. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creem nesse nome que é a palavra, que é a luz, que é o Criador, que é a verdadeira luz, né? Na realidade. E que é a salvação, e que é o mediador entre nós e Deus, o Pai, e que é aquele que traz paz, que é chamado lá em Isaías de príncipe da paz, né? De maravilhoso conselheiro, de Deus forte. Então é esse Deus que a gente precisa crer, a gente precisa mostrar ao mundo que Ele veio e que Ele quer mudar as nossas vidas, nos dar uma vida nova, uma vida de verdadeira paz, de verdadeira vida mesmo, né? Antes nós não tínhamos vida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo fala, né? É interessante que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha mulher, não traio meu marido, eu sou trabalhador, não roubo nada de ninguém. Então eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo, eu não tenho pecado. Complicado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque como João Batista disse aqui que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, João Batista. E é o que eu ia acabar de falar, né? Imagine aí, a obra que João Batista realizou também foi algo grande, foi algo tremendo. Em vista do que a gente faz hoje, o trabalho que o João Batista fez, né, não se compara com o que a gente faz hoje, entendeu? Então imagine só, né?
Outro dia a gente estava conversando com as mulheres, acho que foi no discipulado, e pensando, né, em Isabel, a mãe de João Batista, que ela era estéril, e ela já mais velha ficou grávida, né, na época mais ou menos que Maria ficou grávida, ela era prima de Maria, né, e aí ela ficou grávida e esperando aquela criança e tudo, e foi profetizado sobre ele e tudo mais. E aí quando João Batista nasce e cresce, ele não vai ser um empresário, ele não vai ser um sacerdote, ele não vai, e o pai dele era, né? E ele não vai ser um doutor da lei, um fariseu, um saduceu, não vai ser um homem importante, entre aspas, né? Para os judeus. Para os judeus, Ele foi ser a voz que clama no deserto e que se vestia lá com aquelas peles. Pois é. Onde que vivia, como se vestia, né? E aí eu falei para as meninas assim, João Batista. Pensa aí você ter um filho e aí teu filho vira para você, ô mãe, eu vou lá pro deserto pregar. Ai, eu fiquei lembrando de quando eu era jovem e que João Gabriel era pequeno, que uma vez eu fui pro hospital e aí eu cheguei lá, estava esperando ser atendida e tinha uma placa assim, né, no consultório, Doutor João Gabriel. Falei, nossa, será que meu filho vai ser médico? Eu fiquei assim, toda sonhadora, né? Aí, é interessante que eu consagrei ele para missões no ventre, mas nunca pensava que ele ia ser um missionário. Ai, que coisa mais idiota, que mente mais tola. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, eu vi essa Isabel. Será que ela pensava que João Batista ia ser quem ele foi? E morrer da forma como ele morreu? Não, morrer da forma como ele morreu, né? E o interessante é que ele foi escolhido para fazer aquela obra, né? Para que aquilo fosse realizado na vida dele. Ele foi escolhido para aquilo ali também, né? Interessante é isso aí. E quantas vezes nós já fomos escolhidos para alguma coisa e a gente não se deixa Deus trabalhar dessa maneira, né? O João Gabriel, ele entendeu que Deus quer ele na obra dele, né? Claro que dentro da obra do Senhor ele também tem um trabalho, né? Com essa parte da mídia e tudo mais, mas ele sabe que Deus tem outros planos também para ele, além desse, e outros que vivem aí, meu marido mesmo que viveu anos tentando ser rico, tentando ficar rico. Coitado, ficou rico. Mas tanta gente, Deus chamou para ser um pastor, para ser um missionário, né? Para ser uma missionária, e a pessoa simplesmente vai virando as costas para o plano de Deus. E aí não consegue nem fazer a vontade de Deus e nem fazer a sua própria vontade. O ser humano vai enlarguecendo o caminho, Deus tenta estreitar, ele vai enlarguecendo e tenta estreitar, ele vai enlarguecendo e fica nessa, né? Nem faz não deixa, né, Deus operar na forma que... Não deixa. Não deixa. Porque a gente só consegue... Deus só consegue agir na vida da gente se a gente deixar. Se a gente permitir. Deus não vem e... Você vai fazer aqui o que eu quero. Não é ele desse vai jeito. estreitando o caminho, né? Para que a gente possa, Entender, né? Ele vai bater na porta. Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir a porta, eu vou entrar, cear com você, né? Mas se você não abrir a porta, se você só fechar e colocar uma tranca maior, aí não dá, né? Então, como tornar Jesus conhecido aqui? E aí, ele continuou aqui no verso 14, eu queria ressaltar aqui o 14 e o 16. Leia para nós aí na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Sua tradução é qual? A minha é aquela antiga. Deixa eu ver aqui. Almeida antiga, né? Almeida tradicional. Revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Aqui eu tô com a linguagem de hoje, a NVI. A linguagem de hoje, 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós.
cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Certo. Então aqui, ó, a palavra se fez um ser humano, então na minha aqui tá, se fez carne, então o verbo se fez carne, o verbo aqui ele já traz como palavra, né? Que fica mais fácil ainda da gente entender, e se fez um ser humano, e habitou entre nós cheio, como é que tá aí? Cheio de amor. Cheio de amor, aqui tá cheio de graça. Cheio de graça e de verdade. De aqui verdade. Na NVI tá... tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai. O NVI não traz. Não traz cheio de graça e de verdade, nem cheio de amor. Nem cheio de amor. É mesmo? É. Nossa, hein? E esse trecho é tão importante, né? Tão importante. A King James, né? O pastor tá... Você sabe que a história da King James depois é interessante, viu? Buscar aí. Por isso que ele tá aí pegando a King James. Porque a gente foi estudar a história da palavra de Deus aí ao longo dos anos e a gente viu que a King James é uma das mais fiéis. A King James também não tem. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ponto. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aí, cheio de graça Final, ela e traz verdade. cheio de graça. Então, essa questão da graça e da verdade, a gente vê lá em João 14,6, que João Gabriel também citou, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa questão da verdade é extremamente importante quando a gente demonstra Jesus. A gente vai demonstrar, vai tornar Jesus conhecido. Porque a verdade de Deus tem que estar em nós, então nós temos que ser verdadeiros. E temos que mostrar que Jesus é a verdade absoluta, que ele até fala sobre isso, né? Não sei se você lembra da mensagem do pastor Gilvan, que ele falou sobre isso, a verdade absoluta. Lembra? No aniversário da igreja? Que a verdade absoluta tem 3 aspectos. Ela é para todo o tempo, então todas as épocas, né? Ela é para todas as pessoas, todo tipo de pessoa. E ela tinha mais uma terceira, qual era mesmo? Ai, meu Deus. E é para todo lugar. Então, essa é uma verdade absoluta. Jesus é para todas as épocas. Jesus é para todas as pessoas e para todos os lugares. Não é só para lá, para aquela região da Judéia, ou para a Europa, né? Para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então é atual, né? Atualizado. Né? Atualizado. Essa palavra tá bem atualizada, né? Essa aí tá. O pessoal pegou pesado aí com a pessoa. Mas enfim, então Jesus é essa palavra que se tornou ser humano. Então, o fato dele se tornar ser humano é que a gente vê a identificação de Jesus conosco. Ele veio e ele se esvaziou da sua glória e veio em forma de homem. Então, todas as dores, todas as nossas mazelas, todas as nossas tristezas, todos os nossos dramas, Jesus também viveu. É interessante a gente pensar sobre isso também, né? Que tudo o que nós sentimos, toda a tristeza que nós sentimos, Jesus também sentiu. Né? Talvez até maior, se a gente parar para pensar, bem maior, né? Bem maior. A gente chegou a ter comentar sobre isso em uma das lives, eu não sei se foi na última já que a gente fez a conclusão do tema Porque Deus Amou o Mundo, né? E a gente comentou sobre isso, que o que Jesus passou, né? E a forma com que ele se tornou carne, porque talvez para nós a gente acha que é tão difícil, porque Jesus ele não pecou, né? E a gente acha que é tão difícil tal, não pecar é impossível. Jesus não pecou, Jesus ele se tornou carne, né? Aí a gente chegou a comentar, talvez a gente não consiga chegar 100% como foi Jesus, mas é possível que a gente se aproxime e se aproxime bastante, né? O suficiente.
Porque Jesus, ele se tornou carne, então ele sentiu o que a gente sente, né? Entendeu? Ele sofreu o que a gente sofre. Mais do que o que a gente sofre, já sofreu, o que pode sofrer, né? E uma das coisas que me chama mais atenção nessa questão aí é que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo, em todas as áreas, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas a questão sexual é a minha fragilidade. Eu não vou conseguir, não consigo. Aí a questão, mas Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. É porque assim, a Bíblia não relata como foi, né, a infância inteira ou a adolescência, a juventude de Jesus. Mas ele viveu com um ser humano. Um ser humano. Agora, aos 12 anos, ele já estava discutindo a palavra lá com os doutores da lei, né? Ele já sabia. Então, os pais instruíram, porque Maria sabia quem ele era, e José sabia que ele era o escolhido de Deus, né, para salvar a humanidade. Então, eles tinham um papel muito importante na vida de Jesus. Foi essa questão que a gente está tratando agora em relação a José e Maria, foi basicamente ter uma pergunta mais ou menos nessa pegada aí no dia que João Gabriel, no culto dos jovens, né? João Gabriel trouxe essa mensagem no culto dos jovens e depois ele trouxe já para toda a igreja, né? Mas teve mais ou menos nessa pegada aí a pergunta aí sobre José e Maria. Mas é isso mesmo, eles sabiam a obra para o que Jesus estava aqui. Exatamente. E eles conheciam, né, a lei de Moisés, né? Eles conheciam a lei e os profetas, né? Então eles tinham como ensinar. E o judeu, lá em Deuteronômio 6, a gente pode ver que a instrução de Moisés você ensina ao levantar, ensina andando pelo caminho, ensina ao sentar à mesa, ensina ao tomar as refeições, entende? Então, em todos os momentos você ensina a palavra, né? Você demonstra como é que os evangelhos não, como a lei tem que ser vivida, né? Então, o judeu, ele era ensinado desde bebezinho. A gente peca muito hoje por não ensinar as crianças o caminho que ela deve andar, como diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando estiver velho não se desviará dele. A gente peca por isso, porque a gente deixa de ensinar. Não estou dizendo assim, né, especificamente eu, você e tal, mas muitas pessoas, né? Eu tenho visto seus filhos que são ensinados. A gente percebe pelo jeito das crianças serem, pela conversa deles, as prioridades deles, né? Tudo que eles querem fazer para Deus. Isso é o quê? Está sendo ensinado na palavra de Deus. É como diz a palavra, criados na disciplina da admoestação do Senhor. Então, se a gente cria os filhos assim, dificilmente eles vão se desviar. Dificilmente. A menos que você fale uma coisa e vive outra. Né? Aí sim. Aí não adianta pregar. Aí não adianta pregar. Porque muitas famílias falam assim, poxa, criei meus filhos na igreja. Mas você era igreja na tua casa? Será se viveu, né? Porque se a gente não for igreja na nossa casa, não adianta a gente trazer para a igreja, né? Eles repercutem o que você vive. Não adianta falar, tem que viver, né? Então vamos fechar aqui, senão a gente acaba com o tempo aí, eu converso demais. O verso 16, lê para nós aí, Gira, por favor. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Pois é. Aqui diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aí tem bênçãos sobre bênçãos, né? E na NVI tá como? Deixa eu tentar NVI aqui novamente. Eu tava na mesma que você. A NVI traz às vezes algumas coisas assim bem mais claras também. Minha NVI bugou aqui. Bugou aí? Então tá, não tem nada não.
Eu queria pensar um pouquinho rapidinho aqui sobre graça ou bênção sobre bênção, né? Então, se a gente recebeu a plenitude de Deus, pense aí, como é que a gente pode querer viver uma vida medíocre? Como é que a gente pode querer não tornar Jesus conhecido? Não fazer nada para tornar Jesus conhecido? A gente estaria sendo egoísta, né? Que Jesus, ele veio em toda a sua plenitude, ele se entregou totalmente. E isso nos deu bênção sobre bênção, ou seja, graça sobre graça. E todos os dias a gente tem recebido de Deus isso renovado. Mas como é que eu tenho feito? E aí, ele fala aqui no verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus revelou Jesus e Jesus veio para dar testemunho de Deus, o Pai. E nós temos que dar testemunho de Jesus. Então, por que eu não faço isso? Porque eu não entendo dessa plenitude, eu não busco essa plenitude de Deus na minha vida. Quantas vezes a gente vive dia após dia sem uma mudança, uma transformação? Muitas vezes as famílias vivem em pé de guerra, marido contra mulher, por causa de picuinha, entende? Filho contra pai, por causa de bobagem. Às vezes irmãos contra irmãos por causa de dinheiro, né? De família, negócio, herança, sabe? Coisas que vão ficar aqui. Você vai e essas coisas vão ficar. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho que lutar pelas minhas coisas. Tem que lutar sim, só que Deus nos dá graça sobre graça, bênção sobre bênção. Mas a gente precisa buscar essa plenitude de Deus. Então, como é que a gente vai tornar Jesus conhecido? Esse é o principal da nossa vida. A nossa missão, né? É a nossa missão. E a gente precisa entender isso, que a gente tem essa responsabilidade, nós temos essa missão. E eu imagino assim, que a partir do momento em que nós entendemos de verdade que essa é a nossa missão, nós reconhecemos de verdade que nós temos essa responsabilidade, aí eu creio que a partir desse momento é que a gente consegue começar, né, a conhecer, porque se você não entende que você tem essa missão, então você não conhece, né, nem imagina, no mínimo. Agora, a partir do momento que você entende que você tem essa missão, né, aí você começa, a partir daí você começa a conhecer, né, e quando você entende que tem essa responsabilidade, aí você começa a buscar esse conhecimento também, né. Nós precisamos entender que essa é a nossa missão. Nós temos essa a gente precisa entender, tem que cair, como dizia antigamente, cair a ficha. A nossa missão é tornar Jesus conhecido, e tornar Jesus conhecido é ser testemunha, como João Batista foi. É claro que a gente não vai para o deserto, né, vestir de pele, comer mel e tal, mas a gente precisa entender onde nós estamos, temos que ser testemunha. Onde nós estamos, nós temos que mostrar a graça, a verdade, a luz, a palavra. Então, Jesus disse, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E essa luz não se esconde embaixo da mesa. Ela tem que ficar no alto para todo mundo ver, né? Para iluminar todo mundo. Então, nós temos o papel de iluminar onde a gente estiver. O que a gente tem feito para iluminar? É para a gente pensar, né? No seu trabalho, no meu trabalho, em casa, na rua, onde a gente estiver. Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Esse ide é indo, fazer onde você estiver fazendo, o que você estiver fazendo, você vai.
pregar e fazer discípulo. Isso mesmo. E dessa forma que a gente vai tornar Jesus conhecido. Eu acredito que seja isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Isso aí. Então, com isso a isso gente mesmo. encerra nosso bate-papo. Foi um tempo muito bom, gostei. E eu queria que você, se você ainda não fez essa decisão por Cristo, ou se você percebe que Deus está tocando o seu coração, queria que você orasse nesse momento conosco. E você que já tomou a decisão por Jesus, mas tem se escondido embaixo da mesa, você que é luz do mundo, você tem que ser colocado no alto, no que a palavra de Deus diz que é o velador. Você foi criado para iluminar, você foi transformado, iluminado para iluminar. Então também ore conosco nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este tempo e pedimos que o Senhor venha produzir os frutos, ó Deus, da Tua palavra no coração de cada um que estará assistindo este vídeo. Senhor, eu coloco em Tuas mãos essa pessoa que ainda não entregou o seu coração para o Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer este coração, Senhor, e mostrar, ó Deus, que o Senhor é o Deus verdadeiro, a verdade, o caminho e a vida. Jesus é o mediador entre Deus, o Pai, e nós, seres humanos. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa, Senhor, que está nos assistindo, desse amigo, dessa amiga que está nos assistindo, Senhor, e o coração, Pai, para que essa pessoa se entregue totalmente a Ti, meu Deus. Também eu coloco em Tuas mãos os nossos irmãos que estão, ó Deus, muitas vezes enganados, Senhor, sem saber o que fazer, como tornar Jesus conhecido. Os nossos irmãos que estão muitas vezes se escondendo como cristãos, como discípulos de Cristo. Ó Deus, dá coragem, dá espírito de ousadia para a Tua igreja, ó Deus, para realmente fazer Jesus conhecido, testemunhar do amor, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus e dessa vida verdadeira que Ele veio trazer para nós, Pai. Que nós também aqui como igreja sejamos testemunhas do Senhor e possamos fazer o nome de Jesus ser conhecido em toda a terra, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.